Bem-vindo a mais um Movie the Money e começando uma série super especial sobre índices, conteúdos e principalmente ativos direto do mercado financeiro. Resolvemos começar aqui o Movie the Money nessa série sobre índices, falando dos índices asiáticos. Então a gente vai falar sobre Nikkei 225, HK50, índices da Nova Zelândia, da Austrália e entre outros. Começando aí pelo Nikkei 225, você pode ter certeza que a gente vai destrinchar, debulhar e ter todo o conhecimento para entender como funciona, como atua e tem coisas importantes, principalmente correlações que eu vou trazer para o Nikkei 225 nesse nosso primeiro vídeo de conteúdo. Então fica aí, logo depois da vinheta, a gente começa a entender, debulhar e a transformar o conhecimento dentro do Nikkei 225. Já começando aqui, então a gente começa a pensar, né? Para você que está chegando em primeiro momento no contato com o mercado financeiro, principalmente no mercado de índice, você deve estar se perguntando, o que é o Nikkei 225? Nikkei 225, podemos dizer que ele é o índice do mercado japonês e um dos mais importantes do mundo. E a gente vai entender sobre isso no nosso vídeo de hoje. Quando a gente fala de índice, a gente já diz claramente que a atuação do mercado sobre o quê? Sobre sua renda variável. Mas conhecer o índice Nikkei 225, ele tem várias outras determinações de nomenclatura, mas a gente ainda vai falar sobre isso. É conhecer um pouco da história regional também do mercado econômico japonês. O mercado asiático pode representar uma grande oportunidade de investimento. Lá estão negociadas grandes empresas, não só no mercado chinês, mas também no mercado coreano, mas também no mercado japonês. E aí a gente começa a observar que as principais empresas que negociam, vendem pelo mundo, elas participam diretamente do mercado asiático. E os seus participantes, eles estão totalmente involucrados dentro de um processo de modernização que o mundo vive nos dias atuais. Para investir e acompanhar grandes mercados como o Japão, os índices se tornam uma ferramenta essencial. Por que uma ferramenta essencial, Rô? Porque o índice é a compilação das ações apregoadas daquela bolsa e mercado que ele é destinado. Por exemplo, o índice Nikkei 225, ele é destinado e direcionado ao mercado japonês. E por que 225? Porque ele pega as 225 maiores empresas apregoadas dentro do mercado japonês e dá a elas um ratificador de número, de ranço de volatilidade de movimentação. Com isso se calcula o índice do Nikkei 225. Para investir e acompanhar esses grandes mercados, assim então o índice ele se torna o quê? Um guia de termômetro de entendimento entre essas 225 empresas. Existem algumas que são de maior peso, aquela que dá maior peso de abrangência sobre a volatilidade do índice, de sua formação. E a gente consegue observar que até mesmo investidores leigos ou especuladores com menos experiência das principais movimentações econômicas de um lugar ou de um setor, consegue ter termômetro entre expansão de crescimento ou núcleo de retração, somente observando o índice. O índice Nikkei 225, da Nikkei Stock Average, é o principal índice da Bolsa de Tóquio. E é a melhor referência para a gente ter termômetro de quê? De sentimento de mercado dentro do Japão. Mas não só dentro do Japão. E a gente vai ver isso em correlações. Porque ele está totalmente correlacionado também com o mercado
externo. E aí eu vou fazer uma reflexão para que a gente entenda em correlações também essa referência para o mercado cambial. Mas a grande pergunta que você que está iniciando hoje aqui com a gente, ou você que está conhecendo pela primeira vez o Nikkei 225, você deve estar se perguntando, tá bom, mas o que é o índice Nikkei 225? O índice Nikkei 225 é o principal índice da Bolsa de Tóquio. Ele é formado pelas 225 maiores empresas listadas na TSE, que é assim que é conhecida a Bolsa de Tóquio. Apesar de ser negociado, esse índice deve ser acompanhado porque mantém algum interesse no mercado asiático como um todo, trazendo fluxo de compreensão e influência diretamente também no índice de HK50, e a gente vai falar sobre esse, e também dentro do índice da Kospi, do mercado coreano. O Nikkei, ele é calculado desde 1950, porém esse acompanhamento não é feito pela Bolsa Japonesa, mas pelo principal jornal econômico do país, que se chama Nihon Keizai Shimbun. É isso mesmo, que o atualiza diariamente e faz a sua revisão uma vez por ano no mês de outubro. A composição do Nikkei 225, o índice é bastante diversificado entre diversos setores. Eles são mais de 30 que apresentam empresas bem distribuídas, o que gera maior credibilidade da utilização dele como benchmarking de posicionamento e de compreensão de estruturação do próprio mercado dentro da observação econômica do país e dentro da região asiática. A seleção das empresas ela é feita dentro da primeira seção do TSE, que engloba apenas as grandes empresas. A escolha dessas grandes empresas é feita a partir de dois fatores principais: a liquidez do ativo e a proporcionalidade dentro dos setores para garantir um bom balanceamento do fluxo do índice. O índice ele é calculado a partir de uma soma ponderada de preços numa metodologia denominada Down Adjustment. O Nikkei é o índice de ações mais antigo do mercado financeiro e o mais antigo da Ásia. Muitos ETFs, que a gente vê também no mercado europeu e no mercado americano, utilizam o Nikkei 225 como base para suas negociações, das suas variações dentro do mercado japonês e até mesmo como princípio de sentimento fora dele. E vocês vão ver isso porque a Dow Jones trabalha com correlação em conjunto dentro do Nikkei 225, fazendo contraposição de fluxo de movimentação de preço. O principal destaque do índice 225, do Nikkei, ele é as empresas Canon, Panasonic, Sony, Nissan, Toyota, Mazda, Honda, Seiko, Subaru, Suzuki, Yamaha, SoftBank, Konami, Rakuten e Kawasaki. Essas são as principais empresas que têm os maiores pesos dentro do sentimento da Nikkei 225. E aí você deve estar se perguntando, beleza, mas ela é sempre chamada e conhecida dessa maneira? Não. A Nikkei 225 ela tem diversos nomes de acordo com a atuação da broker, da corretora, ou como ela é vista dentro da home broker. É Nikkei 225, Nikkei Índice, Nikkei Stock Average. Esse índice pode ser conhecido por vários nomes, até JP 225. Mas durante todo da nossa comunicação, eu vou chamar ele sempre de Nikkei 225. E ele, como a gente já falou anteriormente, ele começou a ser cotizado, na verdade, dia 7 de setembro de 1950. E agora ele faz praticamente 74 anos de existência dentro do mercado financeiro. O Nikkei foi criado como parte de programa para reconstrução e industrialização do Japão no pós-Segunda Guerra Mundial. Ele sofre uma revisão, como a gente já falou, todo mês de setembro, anualmente, e somente no mês de outubro que todas as mudanças que é revista em setembro são colocadas em prática. Para se ter uma ideia e a gente começar a entender isso, o índice do Nikkei 225, ele é o mesmo equivalente do índice da Dow Jones dentro dos Estados Unidos.
E quando a gente fala disso, a gente tem que começar a entender qual é a realidade do Japão perante o mundo do mercado financeiro. Tóquio é o terceiro maior centro financeiro do mundo. E o primeiro é Wall Street. E o segundo é Londres, como a gente mostra aí no gráfico ao lado, para vocês terem conhecimento quando a gente fala de mercado japonês. Por sua proximidade com a China, e a China ser o ponto de industrialização do mundo, e principalmente das empresas japonesas terem a necessidade da atuação direta da produção por sua base industrial, ela tem uma proximidade muito grande com a China. Seu posicionamento tecnológico avançado e o seu bom relacionamento com os Estados Unidos, ao mesmo tempo, serve como pulmão produtivo e também serve como ignição de trade company, de negociação dentro do mercado americano. E ele continua sendo um indicador importante, então, não somente para a economia japonesa, mas também para a economia mundial. Então, a gente pode dizer que o Nikkei 225 representa a economia do Japão, assim como o DAX 30 para a Alemanha, a SP 500 para os Estados Unidos, a Bovespa para o Brasil. E o índice, ele permite que qualquer investidor, ou trader, ou especulador, se familiarize com a economia japonesa, compreenda a saúde financeira da economia local, mas principalmente que a gente possa aproveitar um gancho para compreender o real link entre polo de produção e polo de consumidor. Uma vez que uma das principais características das indústrias japonesas são produzir na China e vender para os Estados Unidos. Por isso que quando nós compreendemos que a defasagem do câmbio são uma das características mais profundas para o mercado japonês e dando ignição para as suas empresas como impulso de recurso financeiro através do câmbio, é uma verdade. Porque eles produzem na China, vendem nos Estados Unidos, fazem um comércio muito importante e principalmente coligado dentro do câmbio, porque todo o mercado externo é praticamente a maior receita da indústria japonesa. Então a gente começa a perceber que essas 225 empresas que compõem o índice, a gente pode dividi-las em 35 setores e o maior peso de observância dentro do índice é exatamente o tecnológico. E existem alguns nomes bem fortes, como eu citei anteriormente, que vale a pena termos no radar. Para quê? Para compreensão e afinco de curiosidade. A Toyota, a Honda, a Nissan, a Nikon, a Nintendo. Observa que grande parte das maiores empresas componentes do Nikkei 225, que dão maior peso de influência ao índice, elas são automobilísticas ou tecnológicas ou de desenvolvimento tecnológico. Apenas a SoftBank que se destaca no setor financeiro bancário como link atrativo e de demonstração. O índice Nikkei 225 ele atingiu o seu máximo histórico, como a gente pode dizer, dentro dos gráficos, graças à recuperação econômica do Japão. E isso aconteceu no pós-guerra. E dentro da parte principal de característica, como a gente pode perceber, dentro do pico máximo da história. E com isso, a inovação tecnológica, o aumento dos preços das casas contribuíram significativamente para esse grande boom dentro do mercado acionário japonês. Já em 1989, atingiu o recorde histórico de 38.957 pontos. Um nível que não foi superado até os dias atuais, praticamente. Mas ele vem sendo testado e rompido constantemente. Chegou a testar os 41 mil pontos, mas nenhuma área de atenuância correlaciona diretamente de trabalho sobre ela. O grande detalhe do índice Nikkei 225 é que hoje ele rompe as barreiras e renova um momento de alta enquanto eu falo para vocês.
Mas esse momento é um novo ponto histórico. A gente também tem que falar que o ponto mínimo de absorvência do mercado, ele ocorreu em outubro de 2008. Melhor, na grande crise real do mercado de 2008, quando ele encontrou os 6.820 pontos. O preço desse índice ele tem lutado para progredir diretamente devido à guerra mundial entre a China e os Estados Unidos. Então, mais uma correlação que a gente pode fazer direta para ele, e não só para ele, mas também para a indústria. Para a indústria japonesa, é que a guerra comercial entre a China e o Japão influencia diretamente as empresas japonesas e principalmente a abrangência da sua capacidade de produção de lastro estrangeiro para dentro da região. A economia do Japão ela é baseada 100% praticamente nas suas exportações, principalmente para os Estados Unidos. Isso une em 2 décadas praticamente toda a abrangência e o ciclo de mercado do movimento japonês. Então ele acompanha os movimentos e o índice ele distribui uma realidade de um sentimento exterior muito mais do que interior. Negociar o Nikkei 225 exige ficar de olho também nos mercados americanos, mas também na base de produção industrial que está dentro do mercado chinês. E com isso, consegue observar a correlação direta entre 2 principais atuantes dentro do mercado. E quais são esses 2 principais atuantes que a gente pode dizer que é o grande show de marcação de correlação? É quando a gente vem e demonstra claramente a correlação entre o Nikkei 225 e a Dow Jones. Por quê? Se o Dow subir, é claramente que podemos observar que a Nikkei 225 fará a mesma projeção de movimentação no seu dia seguinte, porque ele absorve a cultura e ampliação americana de absorvência de desenvolvimento industrial. Então a gente começa a ter o real sentimento de correlação marcada dentro da projeção do mercado. Com isso, fica mais fácil a gente começar a perceber como é estrutural e observativo a gente ter a correlação e a compreensão de sentimento de movimentação entre esses 2 índices. E principalmente entre 2 mercados importantes. Porque se a gente fala de produção, a gente olha para dentro da China, para o Japão. Se a gente fala de mercado consumidor, a gente olha para dentro dos Estados Unidos, que é o seu ponto final. Com isso, a gente consegue unir as 2 economias, ou melhor, a gente pode dizer que a gente tem uma tríplice aliança de compreensão real da conjuntura, da formação e da estrutura do índice. Porque uma vez que esse índice ele acompanha os movimentos do mercado diretamente do índice americano, mas ele precisa ter o sentimento e a compreensão real de como está a produção dentro da China. Negociar com o Nikkei 225 exige ficar de olho no que os mercados dos Estados Unidos estão fazendo, mas também estão assim no mercado chinês. Uma das outras razões mais importantes para a gente ter de compreensão e da importância do Nikkei 225 dentro do cenário e dentro da percepção do que acontece de real dentro do mercado financeiro é a gente começar a entender que a razão para negociar o Nikkei 225 é a sua forte correlação inversa também com o Yen japonês. Mas por que, Rô, você está falando que é uma correlação a inversa do Yen japonês? Por quê? Na verdade, as empresas que consomem e que estão dentro e compõem o índice de Tóquio, o do Nikkei 225, são altamente voltadas para a exportação. Então, a balança comercial japonesa, para a estruturação da economia em seu todo, em sua formação base, para a formação até do índice, ela tem o quê? O peso do câmbio. E o que é mais importante para as indústrias japonesas hoje? É ter lastros cambiais em dólares em suas mãos, diferente da defasagem do ien. Então, a gente começa a ter uma observação que toda essa correlação
ela é altamente voltada por causa do mercado o quê? De exportação. Então, qualquer aumento no valor do ien pesa dentro da receita do quê? Das indústrias. Por quê? Porque o mercado externo tem a observância que o produto e o mercado japonês se tornou o quê? Mais caro pela formação do câmbio. Então, o ien subvalorizado ou desvalorizado ajuda, ativa e amplia o quê? O rácio de exportação direto do mercado japonês para o mundo, ampliando assim o quê? O aumento da demanda e com isso ampliando o quê? A receita das indústrias. Por isso que a gente diz que há uma correlação direta entre Dow e Nikkei 225, mas há uma correlação ao inverso, direcional, entre o Nikkei 225 e o ien. Porque o ien defasado favorece o quê? Amplitude comercial e lucro das empresas. Com isso, o índice sobe. O ien fortalecido, principalmente perante o dólar, significa o quê? Produtos mais caros, restrições comerciais menos pedidas, o índice tem o quê? Menos faturamento. Por quê? Porque há menos consumo dos produtos do Japão e ele vai cair. Essa é uma correlação inversa. Então a gente tem dois parâmetros para olhar diretamente dentro do mercado do Nikkei 225, dentro do mercado japonês. Uma, correlação direta com a Dow Jones, e você pode ter observado isso no gráfico anterior, que eu até vou retrazer para vocês. Em vermelho é Dow Jones, em azul é o Nikkei 225, e observa que sempre elas fazem movimento conjugado de 24 horas de antecedência, de procedência. Então, o Dow Jones flutua hoje, no dia seguinte no mercado, depois do seu rollover, a tendência de movimentação maior é da mesma conjuntura de estado significativo. E com isso, a gente tem uma correlação inversa também dentro do índice, que é contra o ien. Então, quando a gente começa a observar essas duas conjunturas, a gente começa a perceber claramente que muito mais do que uma análise técnica, do que um suporte, uma resistência, os dados técnicos que o mercado conjuntura, é compreender a essência do mercado que está sendo atuado, qual é o peso desse mercado, aonde ele atua e, principalmente, compreender a conjuntura das suas correlações e, mais do que isso, compreender em sua reta final a sua atuação direta. Os dados fundamentais vão compreender a economia, mas se você sabe aonde ele atua, que, por exemplo, atua principalmente dentro do mercado 100% internacional, porque tem o sentimento de consumo, você já sabe quais são os sentimentos de busca de dado fundamental que você vai ter que ter para trabalhar dentro das indústrias e dentro do índice, principalmente de peso japonês. Com isso, facilita demais a tua projeção, marcação e distribuição de pontos observativos para o quê? Para atuar dentro da Nikkei 225. Eu sou o Rodrigo Meff, espero que vocês tenham gostado demais desse conteúdo. Deixa seu like, coloca o seu dislike, coloca o seu comentário e eu faço o convite. Você quer saber mais sobre fundamentalismo, correlações, abrangência de mercado e principalmente atuação dentro deles? Eu te faço convite. Aqui no nosso canal tem um link do nosso site, rodrigomeff.com. Entra lá e as inscrições para o Meff Academy estão abertas. Eu te vejo do outro lado da tela para aprofundar e ampliar o seu conhecimento sobre o mercado financeiro. Tamo junto, vamos nessa e a gente se vê do outro lado da tela na continuidade.